Que bom ter você aqui novamente. Se você está aqui é porque você gostou dos vídeos anteriores e está aqui para prestigiar o canal. Bem-vindo ao canal CEO para Todos. Meu nome é Dionévia Pereira e eu sou CEO e eu vou explicar um pouco do mundo corporativo para você. Vem comigo! Olá! Hoje vamos falar sobre gestão do tempo. O tempo é muito importante. Todos nós corremos atrás do tempo toda a vida. E é o tempo que muitas vezes define as nossas metas, os nossos prazos. Estamos muito acostumados a lidar com o tempo. Mas de que forma você gere o seu tempo, faz a gestão do seu tempo? Isso é muito importante para um CEO. Tempo é vida. Tempo é algo que nós dispomos e é finito, porque cada um de nós tem um tempo para determinada função ou tarefa. Então, ele é finito. Então, nós precisamos regular muito o nosso tempo, porque o nosso tempo útil, ele é contável. Então, nós precisamos sempre gerir esse tempo. E a gestão do tempo, ela é fundamental para que você cumpra os prazos, para que você possa estabelecer metas, para que você possa definir o sucesso de determinado projeto. Então, tempo é muito importante para um CEO. Hoje nós vivemos numa era em que o tempo é muito valoroso. Então, nós, de qualquer forma, precisamos aprender a lidar com o tempo. Cronos é o tempo que nós temos do relógio, é o cronômetro, é da onde vem a palavra cronômetro, cronos, de quantificar o tempo, né? Então, a Cronos, né, veio do deus do tempo, Cronos. Você precisa saber lidar com o Cronos, que é o relógio. Você precisa também lidar com o tempo relativo, né? O tempo relativo. O que é o tempo relativo? Não é aquele que está aficionado ao relógio, mas o tempo que você dispõe. É um tempo que você não mensura através do relógio. É um tempo que é você no espaço. É você relativamente em relação ao que tem que ser feito e todos os objetivos que você tem e as metas que você tem para avançar. Então, você tem um tempo relativo. Ou seja, você não se preocupa com o tempo cronológico. Você sabe que a tarefa tem que ser feita e vai fazer porque ela tem que ser feita, mas não por causa que o relógio manda você fazer. Para que você possa definir o sucesso de determinado projeto. Então, tempo é muito importante para um CEO. Hoje nós vivemos numa era em que o tempo é muito valoroso. Então, nós, de qualquer forma, precisamos aprender a lidar com o tempo. E eu queria saber como é que você lida com o seu tempo, né? Sabemos que o tempo cronológico, pelo menos, tem 24 horas todo dia, né? Nós temos 24 horas. Então, assim, se você usa 8 horas para um sono repousante, então você passa 1/3 do seu tempo diário repousando, né? Descansando, recarregando as baterias, que 8 horas é o recomendável pela Organização Mundial de Saúde como um sono reparador. Então, se você repousa por 8 horas, lhe sobra 2/3, ou seja, 16 horas úteis durante todo o dia, né? E se a gente pegar, se você passa 8 horas no trabalho, com mais 1 hora de intervalo, você passa praticamente 9 horas na sua profissão ou no trabalho. E as outras 8 horas você tem deslocamento, você chega em casa, você tem os seus afazeres, você também tem muitas das coisas que não são apenas repousar e trabalhar. Tem o tempo das refeições, tem o tempo de ler um livro, tem o tempo de meditação, né? Então, tudo isso faz parte do seu tempo cronológico. Então, eu gostaria aqui de te desafiar a fazer um exercício sobre tempo, né? Hoje você está muito apegado, eu tenho certeza disso, que você é muito apegado ao seu tempo cronológico,
né? O tempo cronológico é basicamente o que nós aprendemos durante toda a vida sendo essencial para nós. Aquele relógio é você ficar escravo disso aqui, né? Você saber que você tem determinadas horas e você trabalha em função dessas horas que você tem. Isso não é gerenciar tempo. Preste bem atenção, vou falar de novo. Gerenciar tempo não é ficar refém das horas disponíveis durante o dia que você tem. Um CEO sabe disso. Um CEO usa as horas só para marcar prazos, metas, definir padronização. Por que isso? É claro que o mundo gira em torno do relógio e nós precisamos aprender a trabalhar com o relógio. Mas tarefas e metas não são cumpridas apenas com o relógio. Não são apenas cumpridas com o Cronos. É claro que você, se for pegar um voo, né, no aeroporto, você vai ter que chegar a determinado horário. Então, o tempo cronológico serve para que nós façamos uma convenção e essa convenção seja respeitada. É para isso que mais serve o tempo cronológico, né? Você muitas vezes ouve uma pessoa, nossa, aquela pessoa tem 70 anos, mas nem parece, né? Porque a gente está acostumado a lidar com 70 anos cronológicos e faz a comparação com o aspecto da pessoa, né? Então, a gente lida muito com assim essa padronização, né? A gente não pode, um CEO não pode trabalhar apenas com o Cronos, senão ele fica escravo do relógio. Um CEO precisa trabalhar tanto com o Cronos, que é o tempo do relógio, mas também com o tempo relativo. Mas o que seria esse tempo relativo? Tempo relativo, para mim, é aquele tempo que você tem independente do horário, né? Ou dependente do relógio. Um exemplo, uma tarefa que precisa ser executada, né? Você não precisa mensurar em tempo quanto aquela tarefa será executada, até porque você não sabe, né? Eu costumo dizer que, por exemplo, numa consulta médica, o Cronos determina a hora que você vai chegar na consulta. Então, se é marcado a consulta para 2 horas, você chegará às 2 horas, porque senão o profissional pode colocar outro na sua frente, porque você deixou de estar ali naquele tempo. E durante a consulta, o profissional não vai se ater ao Cronos, ele vai tentar resolver a consulta com você. Ou seja, ele vai ter um tempo relativo. Ele não vai dizer assim, olha, eu estou chegando aqui 30 minutos e 0 segundos, então acabou por aqui. Não, ele não vai fazer isso. É por isso que muitas vezes a gente chega num consultório e chega no horário certo, mas nunca é atendido, às vezes, no mesmo horário, porque tem os anteriores que ocupam o tempo relativo do profissional. Tempo relativo é algo que a gente precisa colocar em mente, que a nossa vida não gira em torno do tempo cronológico, e sim do tempo relativo, né? Quem usou essa forma de contagem de tempo, né, 24 horas, minutos, segundos, estava mais preocupado em que a gente contasse o tempo no espaço, né? Eu não vou entrar aqui em discussões físicas sobre tempo relativo e tempo cronológico, mas o que eu quero deixar bem claro é que para você ter uma gestão boa do tempo, você tem que usar as duas formas de você sentir o tempo, a cronológica, que é a do relógio, mas também o tempo relativo, que é as das tarefas que vocês precisam cumprir, e essas tarefas, elas dependem de alguns fatores que muitas vezes escapam do tempo cronológico. Quando você aprende a lidar com isso, a sua vida fica mais fácil. Você não fica tanto escravo do relógio e trabalha mais a vida em si, né? Tempo é vida, né? Então, quanto mais tempo passa, menos eu tenho. Ou seja, mais se aproxima do fim, porque, como eu disse no início, o nosso tempo ele é limitado, né? Nós nascemos e um dia morreremos. Então, existe aí um lapso temporal e dentro desse espaço, você trabalha da melhor forma. Então, não é só cronológico, você tem que aprender também a lidar com situações, você tem que aprender a lidar com demandas, com atividades.
Muitas das atividades, elas precisam de uma maturação. E essas maturações não dependem apenas do relógio, dependem de uma série de fatores. Então, você precisa gerenciar o seu tempo de forma que você atenda com satisfação todo o seu objetivo que você precisa cumprir. E aí sim você conseguirá gerir o seu tempo. Não é apenas pegar uma agenda e chegar aqui, ó, tem que estar 8 horas, tantas horas eu vou cumprir isso, tantas horas eu vou cumprir aquilo, tantas horas eu vou cumprir aquilo. Não, você não vai conseguir fazer isso. Um CEO jamais consegue fazer isso. Por quê? Não se trata de uma robotização do tempo, mas sim se trata de atingir uma meta num limite de tempo. Então, para você gerir o seu tempo, você tem que trabalhar com o tempo cronológico, mas também tem que trabalhar com o tempo relativo. As tarefas que você tem que cumprir, muitas vezes, dependem apenas de alguns fatores que não somente do relógio do Cronos, né? Então, seria isso. Você precisa saber gerenciar. Então, se você vai na internet, vai ter inúmeros conselhos para você gerir o seu tempo. Então, tá desde pegar as coisas mais importantes, as mais urgentes, quebrar em etapas. Você vai ter um monte de sugestões sobre gerenciamento de tempo. Mas o que mais importante você precisa saber é lidar com o tempo. Não é apenas uma fórmula mágica. Quer dizer que se eu pegar, acordar 8 horas e colocar lá, 8 horas precisa fazer isso, 9 horas precisa fazer aquilo, 10 horas tenho isso aqui. Eu vou conseguir terminar todas as coisas? Não necessariamente. É isso que eu quero lhe deixar claro aqui. Então não existe uma fórmula pronta para você ter mais produtividade ou você conseguir gerenciar melhor esse tempo. Não existe uma fórmula pronta. Você tem que se descobrir o seu ritmo de como lida com o tempo, né? Como é que você lida, como é que você divide o seu dia, né? Como você lida com as questões que não dependem do relógio, como você vive a sua vida, como você gasta o tempo que você tem. Tudo isso vai dizer muito de como você lida com o tempo e você precisa aprender a lidar dessa forma. Eu lido pelo menos dessa forma. Eu tenho meu tempo cronológico e tenho meu tempo relativo, né? O tempo relativo eu uso como se não existisse o tempo cronológico, porque senão você fica, como eu falei, escravo do relógio. Então, aprenda a usar o seu tempo relativo, né? O tempo relativo é muito gostoso. Quando você se desapega ao relógio, você muitas vezes atinge metas que você pensaria que não conseguiria, né? Então, é isso. A gestão do tempo não é uma fórmula mágica, mas sim é você saber lidar com o tempo que você tem, né? E aí o tempo não é apenas medida pelo relógio, é sim, às vezes, por demandas que você tem que terminar. Então, cuide bem, gerencie o seu tempo, tente, de alguma forma, não ficar preso ao relógio. E hoje, nos dias atuais, nós temos diversas ferramentas que nos propiciam economizar tempo. Mas a pergunta que eu lhe faço é: com toda essa tecnologia que permite que você economize tempo, o que você está fazendo com o tempo que está lhe sobrando? John Never, mas não me sobra tempo para nada. Olha, vou lhe dizer uma coisa. Tempo não é algo que nós temos disponível. Tempo é algo que nós lidamos e nos organizamos para tê-lo. Quando se quer fazer alguma coisa, a gente cria o tempo. Não é que você vai criar, porque o tempo vai estar lá. Mas você coloca espaço. É aquilo que eu falei do relativo, do tempo relativo. Você vai dedicar um tempo para resolver aquela demanda, mas não é um tempo cronológico. É algo que tem que ser feito em algum momento e que você se dispõe a fazer. Então, quando você entende isso, você consegue atingir as suas metas, né? Agora, se você botar no cronológico, talvez seja muito difícil você colocar isso em prática. Mas quando você joga a demanda para um tempo relativo, né, você consegue desenvolver da melhor forma.
certo? Essa era a dica minha de hoje, e que você possa, e um CEO, ele precisa aprender a lidar com os dois tempos, o cronológico, por causa dos compromissos, prazos, metas, mas também com o tempo relativo, que são as demandas, tudo aquilo que precisa ser feito em algum momento, em algum tempo. Então, um CEO precisa conciliar as duas coisas. Dentro da empresa, você lida com os dois tempos, né? E o CEO que consegue sincronizar o tempo cronológico com o tempo relativo de demandas, ele consegue um sucesso absurdo, porque ele consegue uma produtividade muito grande, certo? Esse é o nosso assunto de hoje. Espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo encontro. Se você gostou do vídeo de hoje, inscreva-se no canal. E se você já é inscrito, ative o sininho. Eu preciso da sua ajuda para poder continuar com os vídeos aqui no YouTube. Então, dá essa força lá, tá? Eu te garanto que você não irá se arrepender.